nosso ouvinte que segue pela Via Expressa Valdemar Pascoal, que tem trânsito mais intenso para quem vai em direção do Bosque, mas por enquanto sem pontos de parada. Região do Bosque tem boas condições na General Marcondes Salgado e pela Norte e Sul, trânsito intenso principalmente nas proximidades do Guarani, tanto para quem vai em direção da Princesa do Oeste, quanto no sentido contrário, em direção do Taquaral. Lar Center, promoção dupla premiada. Você e seu profissional de decoração concorrem a uma viagem cada. Consulte regulamento em larcenter.com.br. Autorizada pela CAE. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Apresentação: Carlos Cabela. Olá, muito bom dia para você que acompanha a CBN Campinas. São 11 horas e 34 minutinhos. Uma ótima segundona para você. Obrigado pela companhia. Mais uma semana, uma boa semana a todos vocês ligados no FM 99,1, no aplicativo da CBN, no portal CBN Campinas, nas plataformas de streaming, no YouTube, no Facebook, todos os lugares onde você está acompanhando a CBN Campinas. Uma ótima semana a todos vocês, obrigado pela companhia. Bom dia para você também, meu caro Júlio Nascimento. Tá tudo bem comigo? Boa semana. Tudo bem, né, Cabela? Abraço pra você, boa semana a todos. Vamos lá, né, Cabela? Para mais dias de cobertura aqui envolvendo Guarani e Ponte Preta, principalmente porque é uma semana importante, né, Cabela? Sem dúvida nenhuma. Aliás, pra gente falar em Ponte Preta, pra gente começar falando da macaca, hoje o Moisés Lucarelli, o majestoso, está completando 74 anos. 74? Estou certo, né, Júlio? Isso, 74. É legal, Cabela. A gente sempre fala alguns aspectos do majestoso, né? Primeiro que é um estádio que foi construído, digamos, pelo próprio torcedor, impulsionado pelo Moisés Lucarelli, que carrega o nome hoje do estádio do majestoso. E é muito interessante que toda a trajetória, o passo a passo, desde o terreno, a construção, a questão dos jogos históricos, tudo isso, a Ponte Preta fez uma espécie de série nas suas plataformas digitais, no seu site. Então fica a recomendação para o torcedor acompanhar, para quem tiver essa curiosidade de entender como foi construído o Moisés Lucarelli, porque realmente é um patrimônio do futebol brasileiro, né, Cabela? Sem dúvida nenhuma, e bota patrimônio nisso, né? É um estádio histórico, né? O Carlão tá com a gente aí, o Carlão que tá sempre acompanhando os jogos, né, em loco, seja em todos os estádios, e o Moisés Lucarelli, historicamente falando, Carlão, é um marco também na cidade de Campinas, né? Bom dia. Bom dia, Cabela. Bom dia, ouvinte sintonizado no CBN Esportes, primeira edição. Sem dúvida alguma. Acho que desses 74 anos eu tenho aí, estou com 41, uns 35 anos de Moisés Lucarelli eu tenho, sem dúvida alguma. Eu, com todo respeito aos outros clubes, né, e todos merecem um respeito, mas em termos de construção do estádio, aí eu vou ser bairrista. Eu acho que é a história mais linda que tem no futebol brasileiro, com respeito a vários clubes, com respeito à história, com respeito a tanta coisa linda que os outros clubes proporcionaram, mas a história da construção do estádio Moisés Lucarelli ela é muito rica. E eu tenho certeza, sem dúvida alguma, sem titubear, que nenhum estádio do futebol brasileiro tem uma história tão bonita de construção como o estádio da Ponte Preta. Então, uma semana especial, uma semana bacana aí. E quem sabe a Ponte, para coroar, para presentear os setentão, né, o mais de 70, 74 anos, quem sabe uma vitória sobre o Ituano nesta rodada, para dar de presente aí ao velho e lindo estádio Moisés Lucarelli, o majestoso. E o majestoso é o palco onde a Ponte Preta, nas últimas rodadas, tem feito os melhores jogos, né, o Júlio? E amanhã tem que manter essa escrita aí e fazer um bom jogo e somar mais 3 pontos. Exatamente, Cabela. São 1.001 vitórias que a Ponte tem no majestoso nesses 74 anos. É interessante que nos últimos 6 confrontos foram 6 vitórias consecutivas, né? A Ponte ela está numa sequência muito positiva atuando dentro de casa, Cabela. E se ela conseguir essa vitória contra o Ituano, fazendo aqui uma projeção, além de diminuir a diferença para o Vasco, que perdeu para o Grêmio, então essa diferença para o G4 cairia para 6 pontos,
a Ponte também, para 3 pontos, a Ponte alcançaria também a maior sequência desde 1997, né? Falamos sobre isso na sexta-feira, desde aquela campanha na Série B de 97, a Ponte não consegue 7 vitórias consecutivas jogando dentro de casa. Claro que existe torcedor que é cauteloso, fala que a campanha da Ponte é alcançar os 45, fazer um campeonato seguro nessa reta final. Aí tem aquele torcedor mais otimista, que fala assim, não, dá para sonhar, é possível sim, uma arrancada nessa reta final, o time tá jogando bem dentro de casa, mas essas duas visões diferentes passam nessa reta final por essa consistência que a Ponte tem tido atuando no Moisés Zucarelli, porque não tem apenas conseguido vitórias, né, Cabela, mas tem jogado de forma consistente, principalmente o sistema defensivo. A Ponte, nesses 6 jogos que ela venceu, ela sofreu apenas um gol, que foi no jogo contra o Vasco. E nos outros jogos o sistema defensivo não foi vazado. Então, mesmo quando o ataque não está inspirado, como foram em algumas vitórias mais magras da Ponte, contra o Náutico, contra o Guarani e agora recentemente contra o Sport, o sistema defensivo da Ponte tem dado conta do recado e, é claro, uma das apostas do técnico Hélio dos Anjos. Mas a ideia é fortalecer cada vez mais o sistema ofensivo. E uma nova opção para o técnico Hélio dos Anjos agora é o Ribamar. Depois de um longo período, quase 6 meses sem jogar, uma lesão grave de tendão de Aquiles, o Ribamar voltou antes do esperado e ele falou sobre esse período de recuperação e esse período que ele esteve fora de combate. Então, muito feliz de ter voltado, de estar podendo ajudar os companheiros, ajudando a Ponte. E recebi muita mensagem de carinho, de apoio e tipo de surpresa também, né? Porque falavam muito de eu não voltar esse ano, né? Mas graças a Deus, com muito trabalho, consegui voltar e é isso aí. Eu nunca tinha passado por uma situação assim, de uma lesão grave, delicada. E tinha médico marcado dia 5 e chegava dezembro, mas não chegava dia 5 de setembro, eu ficava, caramba. Aí chegou lá, o médico liberou pra jogar, eu fiquei muito feliz. E quando eu fui relacionado pro jogo, foi uma sensação maravilhosa e pude ir pro jogo, me concentrei e pude entrar no jogo e o melhor de tudo é sair com a vitória. Cabela, que é uma nova opção para esse ataque da Macaca, vamos dizer que o Ribamar é uma espécie de suplente imediato, reserva imediato do atacante Luca a partir de agora. E é um grande reforço aí para Ponte Preta nessa sequência aí, né, Carlão? Com certeza, com certeza. É claro que a gente não sabe a real condição do Ribamar, embora tenha entrado contra o Sport, deu um pique lá sensacional. Até a Adriana Almeida fez a pergunta sobre, né, aqueles 100 metros, né, podemos dizer assim, do Ribamar, e chamando a atenção porque está magrinho, está fininho, e é um reforço importante. Claro que vai ter alguns problemas, a falta de ritmo, isso vai ser normal, até a parte física, né? Uma coisa é você treinar, outra coisa é você estar bem fisicamente para um ritmo de jogo. Então tem todos esses aspectos, mas de qualquer maneira é mais um cara de qualidade. Daqui a 2, 3 semanas, possivelmente, até menos, né? 2 semanas, 1 semana e meia, ele poderá estar assim num ritmo bacana de jogo, até para ser esse substituto imediato do Luca, né? A gente sabe que a batida da Série B é muito forte, o calendário brasileiro já é complicado, está achatado em virtude de Copa do Mundo, então, hora ou outra, o Hélio vai precisar dar um descanso para o Luca, e o Ribamar é um cara que pode substituir a altura, já mostrou isso no Campeonato Paulista, fez uma recuperação muito forte, muito compenetrada, e pode, sem dúvida. Agora, a gente tem que entender também o estágio dele, né? Ele ficou quase um ano, né, parado, né, depois daquele jogo contra o Ituano, mais da metade do ano parado, então ele vai ter algumas dificuldades, mas sem dúvida alguma é um cara que o Hélio dos Anjos vai poder contar aí neste restante de Série B. Pois é. Agora amanhã o time está praticamente definido, Júlio? Sim, Cabela. Olha, eu acho muito difícil o Igor Formiga e o Arthur jogarem, né? Até o Hélio dos Anjos projetou que eles desfalcariam a Ponte por 2 rodadas. Então a única dúvida aí é na lateral direita, mas eu até apostaria no Norberto. Acho que hoje o Norberto está um passo à frente do Bernardo. Para arriscar um time da Ponte, Kaique França, Norberto, Matheus Silva, Fábio Sanches e Jean Carlos. O meio campo com Felipe Amaral, a volta do Leonaldi, Alisson e Elvis. Na frente o Fecinho, Luca,
não deve fugir muito disso, não. Talvez ali uma variação tática, de repente a entrada do Thiago Oliveira, mas eu acredito que o Hélio, até para ser coerente com quem ele vem escalando e utilizando, ele deve montar o time que eu mencionei aqui amanhã. Carlão, em 30 segundos, mudando os dois laterais da Ponte Preta para amanhã, enfraquece a Ponte Preta? Enfraquece, sem dúvida alguma. Sem o Igor Formiga deve entrar o Norberto, que tecnicamente até é superior, mas não é tão saudável como o Formiga, não tem a força do Formiga. E o Arthur é uma referência do time da Ponte Preta nessa Série B e perde muito, né? Mesmo com o Janzinho sendo um jogador de qualidade, mas não está ainda no nível do Arthur. Perde muito a Ponte. 11h44, intervalo, a gente volta já. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Hora do vôlei. Oferecimento Goodbom, super simples. Construtora Patriani, somos movidos pelo futuro. O vôlei do Brasil ficou com o bronze no Mundial Masculino. Venceu ontem a Eslovênia por 3-1. No sábado havia perdido, para a Polônia por 3-2. Ontem também teve a final. A Polônia perdeu para a Itália. Ou seja, a Itália é campeã do mundo no voleibol masculino. Já o vôlei Renata foi até São José dos Campos ontem e venceu o Farmaconde. Se reabilitou depois de 2 derrotas e praticamente garantiu vaga na próxima fase do Campeonato Paulista. Logo mais à tarde, dentro do CBN Esporte, segunda edição, tem a Hora do Vôlei. Um bate-papo sobre tudo isso aqui com o André Heller. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron?
Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. A cor da confiança. Muito bem, de volta aqui no CBN Esportes, primeira edição agora para falar do Guarani, que também joga amanhã, meu caro Júlio Nascimento. Exatamente, compromisso importante fora de casa. O Guarani vai a Ponta Grossa, interior do Paraná, enfrentar a equipe do Operário. E é um confronto direto, né, Cabelo? O Guarani com mais uma vez na possibilidade de deixar a zona de rebaixamento nessa rodada, mas diferente do jogo contra o Vila, não basta vencer. O Guarani precisa vencer o Operário. E para continuar fora da zona de rebaixamento até o final da rodada, a Chape tem que vencer o CSA. Tem um confronto direto também do Brusque contra o Vila, que atrapalha o Guarani só depender dele. Então, para sair da zona de rebaixamento depois de 4 meses, 22 rodadas e contando, o Guarani precisa, né, dessa combinação de resultados nessa próxima rodada. E o volante Rodrigo Andrade falou, Cabela, sobre esse compromisso importante como visitante lá em Ponta Grossa. Sim, a gente sabe que a partida de terça vai ser uma partida muito difícil, mas o grupo tem a total condição de chegar lá e fazer uma boa partida e, se Deus quiser, trazer os 3 pontos. Ficou triste, na verdade, né, por não vir com a vitória, mas mais triste ainda de vir com a derrota, podendo tirar um empate. Isso é ruim, mas agora a gente não pode olhar para trás, a gente tem que olhar para frente e chegar lá e em Ponta Grossa, se Deus quiser, voltar com a vitória. Precisa dessa vitória. O Guarani tem praticamente fora essa máxima, Cabela, só na expectativa. Claro que a comissão técnica sabe disso, mas não foi comunicado por enquanto pelo Guarani se o Júlio César estará à disposição ou não. Ele deixou o jogo contra o Vila Nova ainda no primeiro tempo. 6 dias de um jogo para outro. É um período curto para o Júlio César, que tem tido um histórico de lesão muscular, né? O Júlio César já perdeu 6 jogos por lesão nessa temporada. Se confirmada uma nova lesão, será a 4ª em 2022. Então, um jogador que tem lutado para ficar saudável à disposição também do técnico Moser para esses jogos importantes do Guarani ainda nesse mês. É verdade. E esse jogo é muito importante, não é pouco importante, é muito importante para o Guarani. Aliás, tem uma divulgação de um percentual de risco de rebaixamento do Guarani, que é considerável, hein? É considerável. O GE publicou hoje 77% de possibilidade de rebaixamento para o Guarani, que tem 29 pontos. Carlão, esse jogo hoje é fundamental. De amanhã, acertando aqui, de amanhã, né? Hoje não. É fundamental para o Guarani. Como foi contra o Vila Nova e lá não conseguiu resolver. Agora tem mais um pela frente aí. Verdade, Cabelo. Daqui para frente não tem mais moleza, né? E a conta do Guarani é bem simples. Ele vai ter que vencer em casa e pegar alguns pontinhos fora, uma vitória. Esse jogo contra o Operário é muito complicado. Eu acho que se voltar com um empate está de ótimo tamanho. Aí vai ser uma consequência sair dessa zona de rebaixamento, porque o Operário vem numa crescente, perdeu para o Cruzeiro, mas conseguiu encarar o Cruzeiro de igual para igual, tomou o gol com a posse de bola, e vai ser uma parada complicadíssima. O Guarani vai meio que completo, né? No Júlio César não acredito, até pela maneira como ele saiu lá em Goiânia, né? Muscular, em jogo, acho difícil a presença dele. Mas com o que o Guarani tem, dá para encarar o Operário. Não vou dizer que é o favorito, até pelo que vive o Operário hoje. Mas dá para encarar, dá para fazer um bom jogo, dá para um esquema defensivo muito sólido, muito consistente, de muita concentração. É aquela coisa que a gente fala que é o beabá do futebol. Quando estiver com a bola, coragem para encarar as principais peças, o Rodrigo Andrade, o Giovanni Augusto, assumirem a responsabilidade. O Guarani já mostrou, jogando em território adverso, que tem condições de pontuar, tem condições do enfrentamento. Então, por isso, dá para acreditar sim. Mesmo esse percentual, é claro que é um percentual alto,
em virtude do que o Guarani apresentou até aqui, em virtude desse retrospecto, por isso que apresenta um número desse. Mas o Guarani, em vencendo em casa e beliscando algo fora, uma vitória, 2 ou 3 empates, o Guarani vai permanecer. Eu ainda acredito, é claro que o retrospecto é desfavorável, por isso esse percentual muito alto, mas eu acredito sim que o Guarani tem condições de sair desse Z4. O Guarani, vencendo o Operário amanhã, tem uma chance gigante de deixar esse Z4, porque tem vários confrontos aí, né? Além do próprio Guarani e Operário, que é um confronto direto na parte de baixo, tem Brusque e Vila Nova. Os dois estão brigando ali, o Brusque é o 16º, o Vila Nova é o 17º. Tem Chapecoense e CSA, 14º Chapecoense, 15º CSA, os dois com 32 pontos, o Guarani pode chegar a 32 pontos aí. Ou seja, tem uma chance boa o Guarani, mas tem que vencer, né, Júlio? Isso, Cabelo, exatamente. Por conta desse jogo do Vila Nova contra o Brusque, o Guarani depende, para sair da zona de rebaixamento, do jogo da Chape contra o CSA, né? Por conta dos critérios de desempate, o Guarani ultrapassaria o CSA no número de vitórias, mesmo com 32 pontos iguais ao time alagoano. Então, para que o Guarani termine a rodada fora do Z4, vitória contra o Brusque e vitória da Chape contra o CSA. Mas assim, Cabelo, acho que o cenário em 2022 tem se desenhado de uma maneira diferente, né? O Guarani está há 4 meses na zona de rebaixamento, 22 rodadas, 23 se não conseguir sair nessa rodada, e mesmo assim é uma diferença que não foge ali de 1, 2, 3. A maior diferença do Guarani para o primeiro time fora da zona de rebaixamento foi de 4 pontos. Então o Guarani, mesmo oscilando, vencendo em casa, perdendo fora, vencendo em casa, perdendo fora, o Guarani tem se alimentado dessa esperança de conseguir em algum momento tirar essa diferença mínima, vamos dizer assim, para o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O mais importante nesse momento, citado pelo técnico Moser, tem sido pontuar o máximo de jogos possíveis, justamente para que o Guarani em algum momento consiga essa brecha e saia dessa situação delicada, né? Você no início do mês falou que esse mês era um mês decisivo para o Guarani, porque eram jogos vencíveis, importantes e muitos confrontos, né, Júlio? Isso. E o Guarani tem que 50% vencer. Por enquanto, né? Por enquanto 50%, mas tem que fazer, tem que trazer ponto de fora de casa. Só em casa não vai resolver o problema do Guarani. Tem que trazer ponto fora. E essa rodada é importante para que isso aconteça. Agora, Carlão, visto o que a gente tem visto do Guarani fora de casa, dá para ficar com medo, né? O Guarani em Goiânia vacilou, né, Cabelo? O Guarani tinha tudo para trazer o pontinho, que seria importante, saindo ou não do Z4, mas era um pontinho, você deixaria o Vila Nova estacionado, né? Mas permitiu, cedeu a pressão do Vila Nova, o Kozlinski falhou num lance que não poderia ter falhado. Eu já disse aqui, tenho uma profunda admiração pelo Kozlinski. Eu acho que o Guarani, enfim, achou um goleiro depois de muito tempo, né, castando desde o Bruno Brígido. Mas o Kozlinski falhou em 2 jogos cruciais, né? Contra o Náutico lá em Recife, há muito tempo, lá no primeiro turno. Aliás, um jogo emblemático, né? Porque tem toda uma mudança de rota do Guarani depois daquela partida. E esse jogo contra o Vila Nova, contra 2 concorrentes diretos. Lá em Recife poderia o Guarani ter voltado com os 3 pontos, porque cedeu o empate. E lá em Goiânia poderia ter voltado aí com um pontinho. Mas o goleiro está sujeito a falhar. Cabelo, sem dúvida. Com todo respeito, tem hora que não dá para falhar. Tem hora que não pode falhar. Não dá e não pode. De maneira alguma, esse é o momento que não pode falhar. Só para me completar aqui, eu tô dando uma olhada na tabela, o Novo Horizontino joga com o Grêmio essa semana, nessa rodada. E é o próximo adversário do Guarani. Dependendo de uma combinação de resultados, o Guarani pode ter outro confronto direto na próxima rodada, mas isso a gente vai falar à tarde. Júlio, um abraço. Valeu, Cabelo. Até mais tarde, meu amigo. Carlão, até as 4 da tarde, Carlão. Valeu, Cabelinho. Até já. Um abraço. Tchau, tchau. A gente volta às 4 com a segunda edição do CBN Esportes. Até lá. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos.